Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de vocês. Meus irmãos, na nossa devocional de hoje, eu quero falar sobre fé. Fundamento da fé, em que nós devemos fundamentar a nossa fé. E para isso eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, um texto muito conhecido, né? Hebreus capítulo 11. Nós vamos estar fazendo a leitura aqui do primeiro versículo apenas. Hebreus 11, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, ou das coisas que não se veem, né? Como nós acostumamos muitas vezes dizer ou citar esse versículo aqui. Pois bem, queridos, fé. A fé é algo que nós precisamos, como cristãos, né? Como servos do Senhor, nós precisamos exercitar a nossa fé, nós precisamos viver pautados na fé. E como eu falei com os irmãos, eu quero nessa nossa breve devocional falar para vocês sobre o fundamento da fé, em que a nossa fé ela deve se fundamentar, ela deve se pautar aqui ou se basear, né? Então, para falar do fundamento da nossa fé, né, para falar em que nós devemos pautar a nossa fé como cristãos, primeiramente eu preciso falar em que nós não devemos pautar, né? Então, é uma coisa que é óbvia, né, aquilo que eu vou dizer aqui agora, mas em uma coisa que a fé ela não pode estar pautada, meus irmãos, meus queridos que me ouvem, é na incredulidade. O crente, o cristão, nós, os servos do Senhor, não podemos viver na incredulidade. Nós não podemos viver, irmãos, duvidando do poder, do agir, da graça e da misericórdia do Deus que nós servimos, né? Então, a fé ela não pode, jamais deve se fundamentar na dúvida, na incerteza, na incredulidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes tem muitos crentes, muitos cristãos que vivem dessa forma. De que forma, pastor? Numa incerteza, cheios de dúvidas, incrédulos em relação ao agir de Deus, ao poder de Deus em sua vida, né? Muitos têm vivido dessa forma. E nós não podemos viver assim como crentes, como servos do Senhor, irmãos. Não. A fé ela não deve se fundamentar na incredulidade. A fé ela não pode se fundamentar numa descrença ou em dúvidas. O coração do cristão não pode ser um coração duvidoso. Jamais deverá ser um coração duvidoso. Amém? Então, queridos, em que a fé ela se fundamenta, já que não pode se fundamentar na incredulidade, na dúvida ou na descrença? Então, a fé ela precisa se fundamentar, irmãos, na crença, na esperança, que nos faz, meus irmãos, nos faz ver aqui a glória de Deus, né? Que nos faz desfrutar das plenitudes das bênçãos do Senhor antes que isso aconteça conosco, né? Então nós podemos dizer que a fé é algo que deve se fundamentar, como eu já falei, na crença e na esperança de que nossos desejos, né, nossos pedidos, eles serão realizados mesmo que ainda não os vejamos naturalmente. Mesmo que os nossos olhos humanos, nossos olhos carnais não consigam ver aquilo que nós estamos pedindo ou colocando diante do Senhor, pela fé, nós precisamos acreditar que tudo aquilo que levamos a Deus será uma realidade, acontecerá. E pensando assim, vivendo assim, pautado nessa fé bíblica, na fé da palavra do Senhor, nós vamos aprender a aguardar com paciência no Senhor, sabendo que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar. Um coração duvidoso, um coração incrédulo, um coração sem esperança, é um coração que está distante de Deus, está longe de Deus. E nós não podemos viver dessa forma. Precisamos pautar a nossa vida em uma fé inabalável, crendo que o Senhor vai fazer. O texto que nós lemos aqui de Hebreus, ele é muito claro. Ele diz, né, aqui para nós que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós não estamos vendo, mas será realizado, né? É provado que será realizado, porque aquele que prometeu é fiel para fazer, e nós precisamos crer nisso. E aí eu quero rapidamente dizer para os irmãos, ou dar um exemplo claro aqui para os irmãos, de como que nós devemos exercitar essa fé, fundamentarmos a nossa fé, a fé do cristão, como que ela tem que estar fundamentada. E para isso eu quero usar aqui uma ilustração do Dr. Moody, né?
Moody foi um evangelista, um homem de Deus que escreveu livros e, enfim, eu quero me pautar aqui nessa ilustração do Moody, porque o Moody ele conta aqui uma ilustração para nós, ele vai dizer uma ilustração onde ele fala, isto é fé, e a gente precisa aprender e andar, né, com base na fé. E eu trago essa ilustração para a gente poder ter um entendimento melhor de como que nós podemos exercitar a nossa fé. Nós vamos ver esse exemplo prático aqui de como exercitarmos a nossa fé. O Dr. Moody conta que uma menina acometida de escarlatina, uma doença bacteriana, meus queridos, essa doença ela é uma doença contagiosa que pega mais ou contamina mais as crianças, né? É muito comum em criança, mas que se dissipa muito fácil, ela é altamente transmissível. E uma criança, quando é acometida dessa escarlatina, ela precisa ficar em isolamento. Então o Dr. Moody vai dizer que uma menina, né, acometida de escarlatina, ela foi posta de quarentena no sótão de sua casa. Todas as manhãs o seu avô acostumava aproximar-se do seu leito para dizer-lhe adeus antes de sair para o emprego, para o trabalho. Em uma destas visitas, a garota, sem dizer palavra, acenou para o avô, mostrando pequenos objetos ali, ordenadamente arranjados em um canto do quarto. Ela formara com aqueles objetos a seguinte frase: avô, quero uma caixa para pintura. Então a menina pegou ali alguns objetos, né, que ela brincava, e com esses objetos ela escreveu uma mensagem para o avô que não poderia ter contato com ela. E nessa mensagem ela escreveu para o avô: vô, eu quero uma caixa de pintura. Ela pediu uma caixa de pintura. O avô olhou com atenção para o pedido da neta, mas não lhe prometeu nada. Ele viu, leu e não prometeu nada para a neta. Ao regressar à noite, dirigiu-se para o quarto da enferma, da menina doente, empurrou a porta e se deteve por um instante, assustado, assombrado com o que vira. A menina, mesmo sem saber se o avô iria atender à solicitação dela, arrumou aqueles mesmos objetos, formando a seguinte frase: avô, obrigada pela caixa. Aquilo que era fé, diz o Dr. Moody. Queridos, olha como que essa ilustração, como que essa menina nos ensina a pautarmos a nossa vida em uma fé prática, a fundamentarmos, na verdade, a nossa vida nessa crença, nessa esperança que nos leva a ver as coisas a acontecerem antes mesmo que elas aconteçam. Às vezes a gente está passando aí por luta, por dificuldade, temos clamado, muitas vezes somos tentados, né, a perdermos a nossa fé, a desacreditarmos, né, o nosso Deus, a descredenciarmos Deus. Nós servimos ao Deus do impossível, queridos. E nós não podemos agir dessa forma, descredenciando o poder de Deus, o agir de Deus em nossa vida. Essa menina ela nos dá um exemplo maravilhoso. Ela pediu ao seu avô saiu para trabalhar, e mesmo não tendo visto ainda aquela caixa que ela pediu de pintura ao seu avô, né? Ela pede uma caixa, mas ela não sabia que essa caixa, o avô não confirmou para ela que traria aquilo que ela pediu, mas independente se o avô disse ou não que iria trazer, ela acreditou fielmente que a caixa iria chegar, creu nisso e já deixou ali uma frase de agradecimento. Irmãos, eu imagino nós, né, pessoas que decretamos uma fé no Deus do impossível, se nós agirmos exatamente dessa forma, se nós começarmos a viver ou praticar as coisas crendo que antes mesmo que nós estejamos vendo essas coisas se realizarem em nossas vidas, elas serão reais, porque Deus é fiel. Deus prometeu e Ele vai fazer na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. Nós precisamos acreditar nisso, então não desanime, não desista. Tenha uma fé prática, tenha uma fé fundamentada na palavra do Senhor, porque a fé, como diz a palavra do Senhor aqui, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A menina já estava ali agradecendo ao seu avô, né, por aquilo que ela havia pedido e que ele não confirmou se daria ou não, mas ela já estava ali agradecendo na certeza de que receberia, e assim deve ser a nossa vida diante do nosso soberano Deus. Ele vai fazer no tempo dele, ele vai realizar, então basta que você creia, basta que você tenha uma fé inabalável e deposite essa fé aos pés do Senhor, crendo que Ele é fiel e poderoso para fazer tudo, muito mais além do que você pode pensar ou imaginar. Então, queridos, que o Senhor nos abençoe a vivermos uma fé prática, a confiarmos no nosso Criador, a termos certeza que no tempo de Deus
Ele nos responderá e há de fazer aquilo que nós estamos lhe pedindo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e que você e eu possamos viver fundamentados em uma fé prática que nos leve a estar firmes, esperando, ainda que não vejamos ou não estejamos vendo aquilo que nós estamos pedindo. Tudo isso será uma realidade quando colocado diante do altar do Senhor, com uma fé inabalável de que Ele vai fazer, porque Ele fará. Amém? Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a cada um de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graça pela tua fidelidade, pedimos a direção do teu Espírito, pedimos perdão pelos nossos pecados e que o Senhor nos ajude a depositarmos uma fé inabalável no Senhor. Assim, ó Deus, como essa menina que pediu ao seu avô e mesmo não tendo a resposta dele se ele iria trazer ou não aquilo que ela pediu, ela agiu em conformidade, ó Deus, com a sua fé, já colocando ali uma frase de agradecimento. Que nós possamos agir da mesma forma que essa menininha, Senhor, agiu com seu avô, que nós possamos nos portar diante do autor e consumador da nossa fé, o Criador da nossa vida, o Senhor de toda a existência, que é o nosso próprio Deus. Que possamos confiar plenamente no teu agir, Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Então ensina-nos, ajuda-nos a caminharmos por fé e a termos um coração gratos ao Senhor, mesmo que ainda não estejamos vendo, ó Deus, o milagre, o pedido, aquilo que temos colocado diante do Senhor. Nós cremos que essas coisas acontecerão, porque Tu és fiel. Obrigado, meu Deus, por tudo. Abençoe a Tua igreja, o Teu povo e a cada um de nós. Obrigado, meu Pai, pela Tua fidelidade em nossas vidas. Continue derramando sobre nós a Tua graça, pois ela nos basta, Senhor. Abençoe o Teu povo, a Tua igreja e, Senhor, seja com todos os enfermos, seja, meu Deus, com todos os doentes, ó Deus, acometidos dessa pandemia, Senhor, aí, desse coronavírus, que o Senhor repreenda todo o mal e abençoe, Senhor, a humanidade. Tenha misericórdia de nós. Te damos graças por tudo também, ó Deus, pedimos ao Senhor pelos missionários, ó Deus, que estão no nosso país pregando a Tua palavra, que o Senhor os capacite e os abençoe em nome de Jesus e que a Tua vontade seja feita, Senhor, na terra, no céu e em todos os lugares. Obrigado por tudo, é no Teu santo nome, Jesus Cristo Nazareno, que nós oramos. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço.